A gente segue falando sobre esse assunto, agora com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, professor Gustavo Sampaio. Bom dia, professor, obrigada por nos atender. E eu já pego aqui essa fala do Yuri, né? Ele falou sobre a defesa do Robinho contestar a decisão do STJ com base na Constituição brasileira. Há espaço para esses questionamentos? Que questionamentos são esses? E eles vão além das questões técnicas especificamente atreladas a esse último julgamento do STJ, professor? Bem, bom dia, Carla, bom dia, Bom Sheila, dia. Megali e a todos os amigos da Band News FM. Direito ao recurso até a defesa de Robinho pode dele se valer, Carla, porque o Superior Tribunal de Justiça é um tribunal abaixo do Supremo Tribunal Federal. E das decisões dos tribunais superiores do Brasil, é cabível recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Mas é importantíssimo dizer o seguinte: o recurso extraordinário, como o próprio nome diz, Carla, não é um recurso ordinário. Ou seja, não é um recurso manejado, interposto, simplesmente porque a parte não se resignou com a decisão, não gostou da decisão. O recurso extraordinário é um recurso repleto de requisitos de admissibilidade para casos excepcionalíssimos, sobretudo quando a decisão do Tribunal Superior tiver afrontado diretamente a Constituição da República. E aí, Carla, me parece que não é o caso. Então, interpor, valer-se do recurso extraordinário é possível, mas daí dizer que o recurso extraordinário vai trazer qualquer modificação ao julgamento feito no Superior Tribunal de Justiça, Carla, eu sou capaz de te falar que isso não vai acontecer. É mais um recurso da defesa numa tentativa de salvar a situação de Robinho, até porque a decisão do Superior Tribunal de Justiça não foi uma decisão de mérito em torno de se Robinho cometeu ou não estupro na Itália, se houve circunstância agravante ou circunstância atenuante, se houve causa especial de aumento de pena ou de diminuição. Não foi nada disso. O que o Superior Tribunal de Justiça fez foi tão somente julgar se aquela sentença proferida na Itália pode ou não ser cumprida no Brasil. E o Superior Tribunal de Justiça, entendendo que os requisitos de admissibilidade estavam presentes, homologou a sentença estrangeira e determinou o seu cumprimento. Então, as chances da defesa de Robinho são muito remotas. Então, o que eles têm de espaço aí para recorrer seriam aqueles tais de embargos, né? Embargos de declaração, seriam detalhes sobre o julgamento. Tecnicalidades, né? Isso, e no STJ daria para entrar com isso também no STF, porque, segundo o senhor disse, esses recursos extraordinários dificilmente seriam aceitos, né? Admitidos. Certamente. Os embargos de declaração estão previstos tanto no Código de Processo Civil quanto no Código de Processo Penal, que é o caso aqui, porque se trata de uma sentença criminal que foi homologada por 9 votos a 2 em decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Esse recurso de embargos não tem por objetivo, segundo a lei processual, Carla, modificar o teor da decisão, compreende? O objetivo é apenas o de esclarecer certos pontos, porventura obscuros, da fundamentação da decisão judicial, sanar uma eventual lacuna, preencher uma lacuna na decisão, nunca modificar o teor do que foi julgado. Então, certamente, o Superior Tribunal de Justiça vai agora apreciar esses embargos de declaração, vai dizer, portanto, à defesa de Robinho, se havia alguma lacuna a colmatar, alguma coisa a resolver em eventual contradição daquela decisão, e a partir daí será cabível o dito recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, sem que, contudo, esse recurso extraordinário tenha muita chance de êxito. Quanto ao habeas corpus, que não é recurso, habeas corpus é uma ferramenta processual para livrar alguém de uma constrição arbitrária sobre sua liberdade, que também não houve. Impetrou-se o habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal, porque é o Supremo, por ser o único tribunal acima do Superior Tribunal de Justiça. Lá foi designado um ministro relator, e esse ministro relator, na noite de ontem, negou a ordem de habeas corpus, tanto assim que o juiz federal, lá na primeira instância,
na proximidade de Santos, determinou imediatamente o cumprimento da pena, conduzindo Robinho à penitenciária de Tremembé. Então, as chances realmente são muito poucas. Agora, professor... Perdão. Não, tudo bem. A gente tem falado desde esse julgamento sobre criar jurisprudência para outros casos, né? Servirá, portanto, para todos os casos de brasileiros condenados fora do país? Veja, eu queria aqui talvez desfazer um pouco essa impressão de que o Superior Tribunal de Justiça fez uma grande virada de página na jurisprudência, criando agora um precedente que vai servir para todos os demais. O Superior Tribunal de Justiça agiu corretamente e o que ele fez foi tão somente homologar uma sentença estrangeira. É preciso explicar isso, Sheila. Uma sentença estrangeira é sentença proferida por outra soberania, pela soberania de um outro país. Ela pode ser aplicada no Brasil? Pode, desde que o Brasil concorde com isso, e essa concordância passa apenas por um juízo de avaliação em torno de se essa sentença está de acordo ou não com a ordem pública brasileira. Eu vou te dar um exemplo, Sheila, um exemplo muito básico para se entender isso. Imagine num país que adote pena de morte e que o indivíduo tenha sido condenado à morte. Era brasileiro, veio para o Brasil. O Brasil não extradita nacional para cumprir pena no exterior, nós sabemos disso. Isso é um princípio constitucional, inclusive, chamado princípio da inextradibilidade de nacionais. Então, no máximo que o Brasil pode fazer é homologar a sentença estrangeira e cumpri-la aqui. Ora, o Brasil veda a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, ele não homologaria essa sentença estrangeira. Por que homologou a sentença de Robinho? Porque o estupro é crime na Itália, é crime no Brasil. A pena de lá era compatível com a pena daqui. Observou-se na Itália, devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa, todos os requisitos de validade do processo estiveram presentes na Itália. Então, o Brasil, na cooperação com a Itália, disse: essa sentença está de acordo com a nossa ordem pública e pode aqui ser aplicada. Então, para concluir a resposta, Sheila, eu não diria que se trata de uma nova jurisprudência, de algo que vai valer para todos os casos. Sempre vale para todos os casos quando a sentença estrangeira está de acordo com a ordem constitucional brasileira. Então, se daqui a pouco um caso muito semelhante acontecer em relação a um outro país, mas, por exemplo, por lá, nesse outro país, a sentença não tiver sido proferida por um juiz competente, ou se nesse outro país não se tiver observado o direito de defesa, o contraditório, o devido processo legal, ora, o Brasil não vai homologar essa sentença. Então, na realidade, cada vez que o Superior Tribunal de Justiça se reúne para homologar uma sentença estrangeira, ele avalia se os requisitos de validade da sentença estão presentes. Se estiverem, ele homologa, manda cumprir a sentença. Se não estiverem, ele não homologa e determina o seu não cumprimento. Doutor, mas só para confirmar então, o Brasil não poderia, por exemplo, adaptar uma pena de outro país? A gente tem esse preso aqui que foi condenado, como o senhor disse, a pena de morte lá no Texas. Ele é brasileiro, a gente não vai extraditar, a gente não vai executar ninguém, obviamente, mas então vamos transformar isso aqui em 30 anos e não se fala mais nisso. A justiça brasileira não pode fazer esse tipo de adaptação. A priori não, Megali, porque, em verdade, quando o país se reúne para decidir se homologa ou não a sentença estrangeira, ele apenas diz se a acolhe ou não de acordo com a sua ordem pública. Não se tratou ali, no Superior Tribunal de Justiça, de nenhuma valoração de conduta de Robinho. Aqueles ministros da Corte Especial do Superior Tribunal não fizeram um exame à luz da lei penal brasileira em torno de se Robinho cometeu uma conduta muito grave, uma conduta menos grave, à luz da nossa lei. Não, apenas homologaram uma sentença proferida por um poder judiciário estrangeiro que já tinha feito todo esse trabalho. Então, não cabe ao Brasil, na homologação de sentença estrangeira, fazer um novo julgamento, fazer uma nova apreciação, modificar o teor da pena ou dizer, por aqui nós absolveríamos esse réu, então nem vamos aplicar pena. Não pode fazer isso. A Constituição da República, no artigo 105, dá essa competência originária, ou seja, o processo vai direto para lá, ao Superior Tribunal de Justiça, que, através da sua Corte Especial,
que é o órgão constituído pelos 15 ministros mais antigos, decide se uma sentença do exterior pode ou não valer no Brasil. É tão somente isso. Professor, o Robinho é um caso único no Brasil. Eu digo único pela junção de muitos elementos que a gente não consegue encontrar em nenhum outro caso. Ele é um cara muito querido, quer dizer, era, né? Mas provavelmente tem gente que ainda tem algum apreço, deve ter muito torcedor do Santos em Tremembé. Mas, por outro lado, ele é um estuprador. A base da base da base do porão da cadeia alimentar no que diz respeito a prestígio dentro de prisões. Dizem até que é muito perigoso você ser um estuprador e estar misturado aos demais presos. E ele ainda é um cara muito rico, ou seja, não seria surpresa se ele eventualmente, dada a situação dele, fosse extorquido dentro da cadeia, que é um negócio que o Estado não pode permitir, né? Como é que você trata um elemento tão particular, com tantas nuances como o Robinho? Como é que você faz cumprir a pena, mantendo a segurança não só dele, mas do próprio Estado? Porque a gente não quer que o crime organizado seja financiado com o dinheiro do Robinho. Excelente questionamento também, Megali. Em verdade, nós temos aqui duas etapas importantes no cumprimento da pena. Uma que é a do juízo da execução penal. O que é o juízo da execução penal? É aquele órgão judicial que determina as condições de cumprimento da pena para cumprir uma sentença já transitada em julgado. No caso aqui, como se trata de uma sentença estrangeira, veja, o Superior Tribunal de Justiça a homologou, mas é uma vara federal de primeira instância, que diz a Constituição, que há de administrar essa execução penal. O juiz, por exemplo, determinou que Robinho fosse para Tremembé. Não foi o Superior Tribunal de Justiça, foi o juiz federal da primeira instância, que cuida da execução penal neste caso. Mas essa é uma primeira etapa, a etapa em que o juízo responsável pela execução penal determina as condições para o cumprimento da pena. Uma outra etapa é a administração prisional, a administração do presídio onde está aquele custodiado, que você observou muito bem, Megali. O Estado tem o dever de custódia do preso. Nenhum preso está preso porque quer estar preso. Então, se o Estado conduziu a privação da liberdade em uma penitenciária, em um estabelecimento penal, o Estado assume o dever de preservar a integridade física daquele preso em qualquer situação. Lamentavelmente, no Brasil, muitas vezes esse dever é descumprido, nós sabemos. Então, quando se trata de um caso especial, de uma pessoa famosa, como Robinho, que tem muitos fãs, tem um clube, uma torcida organizada, veja, não é que se esteja dando um tratamento especial para uma pessoa especial. É que, por conta do risco decorrente disso, a administração prisional e o juízo da execução penal tomam as cautelas necessárias, por exemplo, ou de isolamento numa primeira fase, ou de alocação em uma cela mais segura, uma ala mais segura da penitenciária, uma ala em que pessoas tenham praticado aquele determinado tipo de crime. Porque você sabe, Megali, existe dentro da realidade criminal alguns paradoxos, não é? Às vezes o indivíduo está na penitenciária condenado por 7 homicídios, mas ele mata o estuprador, porque ele não admite o estupro. Um paradoxo, ele matou alguém, mas não admite o estupro. Então, por conta disso, por conta dessa realidade sociológica na penitenciária, a administração prisional, ela tenta isolar aquele preso ou colocar aquele preso junto com outras pessoas, por exemplo, que cometeram crimes contra a dignidade sexual, para evitar um problema. E para evitar também o assédio de organizações criminosas, como você disse muitíssimo bem no caso de Robinho. Agora, só uma última questão sobre isso, Megali, que é importante. Em relação ao questionamento anterior que você me fez, eu disse que o Superior Tribunal de Justiça não altera a pena, não altera o julgamento de mérito. Ele só homologa ou não a sentença. Mas há uma verdade. A lei que se aplica aqui no Brasil para a execução penal é a nossa lei de execução penal. Ou seja, Robinho foi condenado na Itália a 9 anos de reclusão. O Brasil homologou uma sentença que o condenou a 9 anos de reclusão. Mas como se vai dar o regime de progressão de pena no Brasil? Nossa, era a minha pergunta, professor. Então, responde às leis brasileiras e não à italiana. A progressão. Porque provavelmente elas não são equivalentes, né, uma à outra. Exatamente. Então,
O Brasil nem toca no teor do mérito, Carla, da decisão italiana, mas como a execução da pena está sendo feita aqui no Brasil, numa penitenciária brasileira, em território brasileiro, então se aplica a Lei 7.210, que é a nossa chamada LEP, Lei de Execução Penal. Por exemplo, para efeito de progressão de regime. E o que eu quero dizer com isso? Que não se aplica aqui aquela premissa geral de progressão de regime desde que cumprido 1/6 da pena em regime fechado. Por quê? Porque uma outra lei brasileira, a Lei 8.072, que é a chamada Lei dos Crimes Hediondos, vocês mencionam muito isso aqui na rádio, aquela lei que diz quais crimes no Brasil são considerados hediondos, considera o estupro um crime hediondo. E a Lei de Execução Penal, no seu artigo 112, diz que no caso de crime hediondo, quando o condenado não é reincidente, porque Robinho não é reincidente, a progressão de regime se dá quando cumpridos pelo menos 2/5 da pena, 40%. Se ele fosse reincidente, seriam 60%, 3/5 da pena. Então, esse modelo de progressão de regime vai se dar com base na lei brasileira, Carla, e não na lei italiana. Ou seja, ele vai conseguir possivelmente uma progressão para semiaberto muito antes dos 9 anos. Dos 9 anos, né? Uhum. 4 anos. Menos de 4 anos. Menos de 4 anos. A depender, veja só, a depender do comportamento dele no sistema prisional, não é, como ele não tem antecedentes, tudo correndo conforme as prescrições da Lei 7.210, depois de 40% de cumprimento da pena, ele poderá pedir a conversão para o regime semiaberto e depois de um novo tempo para o regime aberto. Porque antigamente aqui no Brasil, o crime hediondo, qualquer que fosse, ele não se sujeitava à progressão de regime. Não havia progressão de regime no crime hediondo. Eis que o Supremo Tribunal Federal, em 2007, mudou a sua jurisprudência entendendo que isso violava o texto constitucional, o princípio da individualização da pena. O legislador reagiu e criou um critério de progressão para atender à jurisprudência do Supremo, mas um critério de progressão mais rígido do que para o crime não hediondo. E ele está no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Essa lei é que se aplicará ao cumprimento da pena firmada contra Robinho pela Justiça italiana. Muito bem. Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Sempre muito bom ouvi-lo, professor. E nos ajuda demais aqui com esclarecimentos. A gente aprende muito. Obrigada pela entrevista. Até uma próxima.